Você está escutando o CEALI-Cast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita. Olá, ouvintes! Estamos de volta com a segunda parte do CEALI-Cast sobre Bartolomeu Campos de Queiroz e o legado que ele deixou, que deu origem a um espaço cultural muito importante na cidade de Papagaios. Essa conversa continua com as queridas Ninfa Parreiras e Rosa Filgueiras. Sejam todos bem-vindos, este é o CEALI-Cast. Acredito que nós da UFMG temos de fato esse compromisso, essa responsabilidade de aproximar a comunidade da academia e a academia da universidade. E espero que essa associação, o Centro Cultural, a Casa de Cultura, sejam espaços nos quais a gente possa realizar essa mediação entre a comunidade e a universidade, né? Porque as relações da universidade com Belo Horizonte são mais fáceis, são facilitadas por estarmos na capital. Mas, sabendo dessa abertura, eu acho que a gente precisa criar condições de estar também presente aí em Papagaios, através, né, da memória do Bartolomeu Campos de Queiroz. Ninfa, eu queria que, se você quisesse, falar um pouquinho sobre essa importância do Bartolomeu Campos de Queiroz como referência na literatura brasileira e também já juntando uma questão na outra, se você puder nos dizer quais são as principais exposições ou áreas temáticas dentro do Centro Cultural que os visitantes podem explorar. Então, na literatura brasileira, considerando principalmente a literatura para infâncias, né, que muitos dos livros dele foram publicados como literatura para infâncias, ilustrados, voltados às crianças, aos adolescentes, Bartolomeu tem uma prosa poética que tem um diferencial assim, muito destacado, muito singular, muito importante, porque ele, desde o início, desde a primeira obra, no início dos anos 70, O Peixe-Pássaro, que foi premiada, inclusive antes de ser publicada, ele já imprime um olhar reflexivo, um olhar filosófico, né? Um olhar assim que é da questão do mistério da vida, o mistério da literatura. Aquele mistério miúdo, assim como a gente falou das coisas do cotidiano, e você muito bem lembrou do Blanchot, né, Thelma? Esse olhar sobre o miúdo, sobre o que é assim rotineiro, e que ele faz isso grande, porque eu acho que o poder da literatura é esse, né? Aí ele observa um pássaro, observa um peixe e nota que eles não deixam rastros. Então ele vai pensar sobre a liberdade, vai pensar sobre a passagem do tempo a partir de um peixe e de um pássaro, né? Ele, um homem que nasceu no interior, que nasceu com o pé no chão, que ia para a escola na roça descalço. Eu acho isso assim da maior naturalidade e ao mesmo tempo da maior complexidade, né? É complexo e é simples, né? E ele imprime esse valor na literatura brasileira, porque ele traz uma prosa poética que é diferente, por exemplo, da prosa poética da Marina Colaçante, que é uma prosa poética com características do maravilhamento, dos contos maravilhosos, né, dos contos de fadas. E Bartolomeu coloca a questão também do mistério da vida, do sagrado, assim, da religiosidade, de um jeito muito metafórico. Talvez você tenha falado isso no início, lá quando você trouxe a potência da metáfora, né? Que é o grande trabalho da obra dele. É a linguagem muito lapidada, é uma linguagem polissêmica que eu me reconheço nela, e você e os nossos ouvintes, e cada um vai se reconhecer ali de um jeito muito diferente e, ao mesmo tempo, possível. Que ele falava isso, né? Que a literatura e a metáfora, elas são muito democráticas. Elas podem abrigar um monte de pessoas, um monte de pensamentos. Então, acho que a literatura dele tem esse destaque. Não à toa, vários dos livros foram premiados, né? E ele traz um resgate da memória, que a gente pode apontar, por exemplo, aqui no Brasil, né? Graciliano Ramos traz isso também.
E outros autores que são não somente brasileiros, mas internacionais também, fazem isso. Agora, Bartolomeu faz de um jeito assim, eu diria que no miúdo. Os livros dele são enxutos. E hoje a gente tem uma tendência no mercado editorial, essa autora francesa que recentemente recebeu o prêmio Nobel, a Annie Ernaux. São esses livros assim com títulos curtinhos, né? Bartolomeu também era assim, indês, entretantos, apontamentos, correspondência. Este título curtinho, o livro breve, enxutinho, que você consegue ler de uma sentada, mas que é um escândalo de trabalho literário, com a polissemia, com as figuras de linguagem, com essa lapidação que eu estou falando, né? E dentro desse universo assim de livros, a gente nota que são vários autores contemporâneos que têm feito isso, né? O John Fosse também, que é um autor que recentemente recebeu o Prêmio Nobel, também tem esses livros assim curtinhos, breves. Eu estou tentando citar autores estrangeiros, mas que acho que Bartolomeu lá atrás inaugurou esse estilo que agora está sendo descoberto, que é um estilo também autoficcional. Penso também na Débora Levy, que é uma autora sul-africana, que tem uma trilogia importantíssima, né, da infância, da adolescência, da vida adulta dela, né? A Conceição Evaristo também, uma autora nossa, mineira, brasileira. Então, acho que esse estilo que hoje a gente tem livros que são não tão volumosos, mas que são de um peso literário e metafórico grande, ele foi vivido por Bartolomeu, em Vermelho Amargo, Indês, Minerações, Tempo de Voo e outros mais, né? Para não citar todos eles, mas outros mais. Afinal de contas, são mais de 60 livros, né? É uma produção vasta que a gente convida os nossos ouvintes a conhecerem, se ainda não conhecem. Então, e sobre essas exposições temáticas dentro do Centro Cultural, como que o visitante pode explorar? Olha, atualmente a grande novidade são as salas que foram montadas, como a Rosinha mencionou, foram fotografados os espaços da Casa do Bartolomeu e com o apoio da irmã dele, da Maria das Graças, e da sobrinha Juliana e Rosinha e outras pessoas em Papagaios, isso foi reproduzido. Então, tem esses espaços que são reproduções da casa dele. Agora, ele tinha coleções, né? Coleção de óculos, coleção de miniaturas, coleção de caixinhas, coleção de guarda-chuva, de bengala e várias outras coleções dessas coisas miúdas, assim, até sem importância alguma delas, assim, embalagens, por exemplo, que eu acho que para os olhos das crianças e dos adolescentes isso repercute muito, porque também ele está mostrando o valor de um tempo que passou, mas ao mesmo tempo também não passou, né? Está ali, naquele pequeno objeto. E no Centro Cultural tem também uma biblioteca com livros que eram dele e com livros que estão sendo agora doados e recebidos para o acervo do espaço, né? Que está funcionando como uma biblioteca da própria cidade de Papagaios, né? Uma biblioteca aberta ao público, em permanente diálogo com o público. E tem outros objetos assim que foram muito caros a ele, que se transformaram em grandes metáforas da obra, como o olho de vidro do avô materno, que está lá no Centro Cultural também, e que a Rosinha e eu, a gente tem um projeto de transformar isso numa exposição temática itinerante. Pequenos objetos ligados à obra, como o olho de vidro, como uma galinha colorida de cerâmica, de barro, né? Ou como um ovo amarelado, que é o indês, e essa galinha toda colorida, como aquelas galinhas também do livro indês, que eram pintadas pela mãe para serem as bolas de árvores de Natal, né? Então, tem essa possibilidade da gente pegar também um relógio de coleção, que ele também tinha coleção de relógios, né? E fazer essas
sub-áreas temáticas que pudessem circular por escolas, circular por outros espaços, mas seriam réplicas dos objetos temáticos que estão dentro do Centro Cultural. Isso é um projeto que está em pesquisa em andamento ainda, né? A própria ideia também dos tomates vermelhos, né? Do corte do tomate. Então, assim, a gente tem 1000 coisas para explorar ali. É um centro cultural com um acervo riquíssimo e diversificado. Muita coisa ainda está guardada, ainda não foi tratada, né? Até por falta de patrocínio, de apoios e tudo, mas que abre um leque enorme de possibilidades de circulação. Ai, que bonito, hein? Eu já fiquei aqui imaginando, eu não conheço ainda o espaço, estou aqui imaginando, né, como que essas coisas Vai ser um prazer. Com certeza eu quero muito conhecer e convido os nossos ouvintes também a conhecerem esse espaço. Agora, Rosinha, eu queria muito que você desse vida a um trecho da obra do Bartolomeu Campos de Queiroz com sua voz. Olha, eu escolhi aqui um livro do Bartolomeu para ler em silêncio e eu vou falar um trecho. Legendar o universo, eu bem sei, é o primordial ofício humano. Não se resta calado diante de sua desmedida sedução. E sei mais, o olhar acaricia apenas a superfície das coisas. É preciso atravessar as cascas e buscar batizar o ainda intocável pelo olhar. Para tanto, há que libertar a fantasia para que ela faça seu percurso até o dentro e derrame a luz da palavra. Só pela fantasia é possível aproximar-se da intimidade das coisas e nomeá-las. Depois do olhar, só a fantasia contempla. A literatura é feita da fantasia concretizada pela palavra. Sem se contentar com o real, a fantasia adjetiva o mundo, tendo como estrela guia a busca da beleza. A literatura confirma que o belo é bom. Conversamos com a beleza, desprovidos da solidão. Não se está só quando o mais definitivo dos diálogos acontece, o real e o ideal. Conversamos sucessivamente no silêncio de nós. Ai, que lindeza! Isso é uma beleza, não é? É. Bom, vamos continuar aqui com a nossa prosa e eu queria saber, Rosinha, o que há de mais surpreendente que o visitante pode encontrar quando chegar aí para fazer um tour pela casa, quais as coisas que você imagina que vão impactá-los quando ele estiver circulando entre essa exposição permanente ou aquelas que são temporárias sobre o Bartolomeu Campos de Queiroz. Bom, em primeiro lugar, fazendo jus ao legado de Bartolomeu, o primeiro momento é um acolhimento muito especial que todos nós faríamos às pessoas que viessem ao Centro Cultural. Nós vamos acolher com muito carinho, com muita atenção e mostrar a arte da gente papagaense. Nós temos lá bustos entalhados na madeira que já foram feitos em homenagem a Bartolomeu. Temos um trabalho entalhado na pedra ardósia, maravilhoso, um trabalho bem moderno, com a imagem incrustada na pedra, a pedra bruta. Você tem um artesão que está fazendo esse trabalho. Nós presenteamos autoridades que estiveram no Centro Cultural no dia do evento. Eu não sei como eu chamaria aquilo, Ninfa. Uma peça de exposição, uma peça de adorno, muito bonita.
a foto do Bartolomeu estampada numa... É uma escultura, né? Uma escultura na pedra ardósia. Mas escrita na pedra. Uma arte diferente, ela é nova. Temos os escultores em Papagaios que trabalham o ferro muito bem, que têm objetos feitos para Bartolomeu, que foram doados para ele de presente, que voltaram para o Centro Cultural, que estão lá abertos à visitação. Nós temos todo o acervo de referência do Bartolomeu, aquele que ele leu em vida, e temos também o acervo autoral. Nós temos balcões expositores, como a Ninfa já mencionou, com os pertences, os mimos, os objetos pessoais dele, expostos lá. E uma biblioteca ainda acanhada, porque nós precisamos ampliar muito mais, com mais livros, para poder acolher mais pessoas para esse espaço. Hoje a economia da cidade passa pelo extrativismo de barro na confecção de telhas e tijolos, e a pedra ardósia ainda continua sendo o produto mais comercializado. Mas, assim, é uma cidade que tem um comércio pequeno, tem um self-service muito gostoso, até com variedades. Temos uma praça da Matriz, que é bem bonita, a igreja toda no estilo barroco. Temos um centro cultural, que é o Centro Cultural nosso, a Casa de Cultura, que é o museu, mostrando lá todos os pertences do Bartolomeu, tudo do Bartolomeu está lá, desde as roupas até os sapatos, tudo. E de modo que, assim, quem o conheceu, que entra dentro das salas que foram montadas, ficam, assim, emocionados. Eu tive vários amigos que ficaram emocionados de ver os objetos, a cadeira onde ele assentava para descansar a coluna, ele ficava com dor nas costas, e ele tem essa cadeira, está lá todo o espaço dele, a mesa onde ele ficava sentado para escrever os livros, do dia que ele morreu, todos os bilhetes, tudo que estava preso no prendedor de avisos está disposto no mesmo lugar. Ai, que bonito. E, sabe, assim, eu tento o máximo. O Ninfa riu muito de mim um dia, que eu disse que eu lavo as roupas do Bartolomeu uma vez no ano, lavo, passo, coloco nos mesmos lugares, guardadinhas nas malas. Por enquanto, nós não temos ainda um armário. Eu queria um guarda-roupa, porque ele falava muito que na casa da mãe dele tinha um guarda-roupa que tinha uma porta com uma parte em vidro e a outra de madeira, que guardavam os vestidos da mãe. Eu procuro uma peça dessa para poder expor os ternos, as roupas, as camisas do Bartolomeu, arranjar um jeito de pendurá-las. Nós ainda não conseguimos esse imóvel, mas eu pretendo, na leitura da obra dele, buscando outras coisas que ele poderia fazer também. Mas, assim, o que nós temos no momento é esse espaço para oferecer. Estamos aí abertos às pesquisas, às apresentações culturais. O que eu acho que seria relevante na obra dele, e era vontade dele, era a formação de professores na área literária. Ele queria muito trabalhar para o professor saber não didatizar aquele texto literário na sala de aula, mas utilizá-lo como um espaço de aprimoramento, de aprendizagem, de conhecimento com os textos, com as palavras, com os locais, com os costumes de outras épocas. É buscar naquele contexto uma interlocução e uma aprendizagem.
Então, assim, eu gostaria muito que, inclusive, eu sei que tem uma literatura de cordel, um cordelista aí na UFMG, que poderia fazer um trabalho maravilhoso, uma oficina com as crianças sobre um cordel do Bartolomeu. Nós não fizemos isso ainda. Isso seria realmente um ganho para nós. Mas, como todo centro cultural, a gente também lida com as dificuldades financeiras, né? Nós não temos um recurso para fazer muitas coisas, mas estamos abertos para muitas propostas, sabe? E a gente busca parceria, conversa e arranja um jeitinho. Que bom, Então, mas, gente, estamos aqui a postos para trabalhar junto com você nessa tarefa, né, de tornar o Bartolomeu mais conhecido ainda, não só pela população de Papagaios, mas também de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Agora, gente, eu gostaria de saber como que faz a pessoa que estiver interessada em visitar os espaços, né? Como que ela faz para entrar em contato, para agendar uma visita, que perfis de visitas em grupo que vocês recebem, né? Para além dos adultos que com certeza vão aí sozinhos, né? Podem ir aí sozinhos, diferente de crianças e adolescentes que muitas vezes vão com as escolas. Ninfa, o que a gente pode fazer para dar acesso a essas pessoas, a esse espaço? Então, o Centro Cultural está aberto de segunda a sexta-feira, em dias e horários comerciais, né? Juntamente também com o Museu Casa de Cultura Dona Pitita, que um é bem do lado do outro. A diferença é que o museu é um casarão do século XIX e o Centro Cultural é um edifício do século XXI, né? É ali o antigo e o contemporâneo dialogando, né? Como na própria literatura do Bartolomeu. E as visitas de grupos devem ser previamente agendadas no e-mail aculturalbartolomeuscqpapagaios@gmail.com. Eu vou repetir: A de Associação Cultural Bartolomeu, C de Campos, Q de Queiroz, papagaios@gmail.com. Essas visitas, tanto de crianças quanto de adolescentes, elas precisam ser combinadas e agendadas de acordo com o calendário do Centro Cultural. Então, a escola, sendo de outra cidade, de outro estado, será sempre muito bem-vinda, mas para que essa visita aconteça com conforto, com segurança, precisa de agendar, até porque a cidade também tem seus feriados, né? Que são feriados municipais, que não são feriados nacionais. Então, entrem em contato, combinem com antecedência isso, e grupos de professores também. Às vezes a pessoa viaja muito de outro estado, está ali perto, está ali em Pompéu, ou está ali em Pará de Minas, ou em Cordesburgo, Sete Lagoas, mas ela precisa ter essa visita confirmada. E como o espaço cultural, esse auditório de centenas de lugares, né, com o palco, como a Rosinha falou, é um espaço cultural que também está batizado com o nome do Bartolomeu, mas é um espaço cultural da cidade, Papagaios, nele costumam acontecer também atividades da cultura, da educação, da saúde, e é necessário que esse grupo de adolescentes, de crianças ou de adultos esteja agendado para ser recebido, como eu disse, assim, né, com toda a segurança e conforto merecidos. O Centro Cultural oferece água e as pessoas podem levar seus lanches, como fazer esse lanche lá, como preparar um piquenique, mas o que é oferecido é a água, né? São instalações seguras, instalações bem atualizadas, mas que isso tudo precisa estar bem amarrado e costurado. Obrigada, Ninfa. Então, esse ano, se vivo, o Bartolomeu completaria 80 anos. O que tem sido feito, Rosinha, para festejar essa celebração dos 80 anos de Bartolomeu? Olha, nós temos feito várias lives, Ninfa pode falar melhor, nós estamos com
várias apresentações já. Fizemos lá em Papagaios, as escolas estão, nesse momento, fazendo um trabalho, uma pesquisa sobre o Bartolomeu e sobre os 80 anos do Bartolomeu. Nós vamos culminar as ações elaboradas pelas escolas agora no dia 25 de setembro, que a gente recebe os meninos do Projeto Correspondência. Ai, que bonito, hein? E, Ninfa, eu gostaria de saber se há algum plano ou planos futuros em termos de expansão do acervo ou melhorias nas instalações, quais são os projetos, os sonhos da associação e em que medida nossos ouvintes podem colaborar. Então, temos sim muitos sonhos e planos, e um deles é transformar esse espaço num centro de referência para professores, né? Para atualização, para formação de professores. A gente pretende organizar encontros, organizar seminários, oficinas, cursos. Como temos um acervo muito significativo, tanto do Bartolomeu, quanto aquele acervo que era dele, quanto da obra, e todo esse acervo de mobiliário, de arte, de objetos, e temos o espaço também. Ali está tudo junto, né? É o Museu Histórico da cidade, Casa de Cultura Dona Petita, o Centro Cultural Bartolomeu, com esses acervos, e o espaço que comporta muita gente, muitas pessoas. Então, a gente pretende fazer de tudo para que seja um centro de referência, em primeiro lugar, para Papagaios e depois para cidades que estão no entorno e outras mais que quiserem agregar. A Rosinha já tem desenvolvido o projeto Correspondência, que é a troca de mensagens, de cartas entre escolas, depois de lerem a obra Correspondência do Bartolomeu e lerem outras obras do Bartolomeu, essas escolas fazem essas trocas. O projeto cresceu muito, né? No dia 25 de setembro, ela vai receber lá em Papagaios as escolas que conseguem se deslocar até lá. Escolas de Minas Gerais, públicas e privadas, de Papagaios, é claro, e tem uma escola aqui do Rio de Janeiro, que é o CEAT, o Centro Educacional Anísio Teixeira. É uma escola onde eu trabalho com a parte de literatura, com a festa literária, que já tem 16 anos, né? E o CEAT está integrando o projeto Correspondência desde o ano passado. A ideia é ampliar, sabe, Thelma? Porque muitas escolas estão querendo fazer parte dessa troca, dessa correspondência, né? Desse trocar essa resposta aí com o coração, que era a proposta da correspondência do livro do Bartolomeu, né? Mas a gente precisa de fôlego e de mão de obra também, né? Então, a gente tenta ampliar esse projeto, mas sempre acolhendo as escolas que chegam, né? O grupo que chega, para estar bem conectado com o que já existe. E a ideia de fazer uma publicação, Bartolomeu Campos Queiroz, 80 anos, que a gente possa fazer, como já fizemos uma que teve o financiamento do Fundo Estadual de Cultura, do FEC, né? Que foi o Janelas da Escrita, que é o livro das memórias do Bartolomeu Campos Queiroz. Imagino que vocês tenham aí no CEALI. Se vocês não tiverem, a gente ainda tem uns pouquinhos exemplares e a gente vai providenciar que chegue até vocês, que são as memórias dele. Mas quando nós lançamos, eu mandei vários exemplares para a Universidade Federal, mandei para a Universidade Estadual, mandei para a Biblioteca Pública Luiz de Bessa, inclusive fazia parte do meu projeto, mandar um pouco de exemplares para todas as bibliotecas, e eles foram encaminhados. Gente, nós estamos chegando ao final dessa prosa tão gostosa sobre Bartolomeu Campos de Queiroz, o seu legado e o que vocês, Ninfa e Rosinha, estão construindo na cidade de Papagaios para manter viva a memória desse cidadão do mundo, mas, antes de tudo, um cidadão papagaiense. Eu queria, então, antes de ler um trechinho aqui mais das conversas inúmeras que o Bartolomeu Campos teve com repórteres, professores, né, as inúmeras entrevistas que ele deu em diferentes momentos da vida,
passar a palavra para vocês se despedirem dos nossos ouvintes. Quero agradecer essa oportunidade do SEALI, você, professora, muito sensível à leitura literária, a gente percebe só quando você começa a ler como você se emociona e se toca. Eu quero agradecer muito esse espaço e contar com as possibilidades que se abrem com essa construção e a parceria de vocês, da Universidade Mineira, para a gente poder construir algo de forma educacional que possa ajudar professores, que possa manter viva essa memória de Bartolomeu. Viu? Muito obrigada e estamos às ordens, esperando a visita de vocês. Eu quero me despedir aqui dos ouvintes do SEALI Cast, né, e de você, Thelma, da Rosinha, com um trechinho do Bartolomeu de Olho de Vírus do meu avô. Palavra povoa tudo, corta o silêncio e aonde chega, fica. Se a gente escreve, pode apagar, mas se falamos, fica impossível recolher as palavras. Palavra é como borboleta, bate as asas e voa. Palavra não nasce em árvore, ela brota no coração. A gente sabe que ela tem cor, porém cada uma guarda uma ilusão. Que essas palavras dele batam asas aí por onde vocês estão e chamem vocês para conhecer o Centro Cultural Bartolomeu Campos de Queiroz, em Papagaios. Um grande abraço, um bater de asas com muita liberdade, com muita alegria e muitos beijos para vocês. A vida é um fio, a memória é seu novelo. Enrolo no novelo da memória o vivido e o sonhado. Se desenrola o novelo da memória, não sei se tudo foi real ou não passou de fantasia. É o livro do Bartolomeu, O Fio da Palavra, que é belíssimo, é uma poesia do início ao fim, é maravilhoso. Que bonito. Então, a gente se despede aqui, eu vou terminar também lendo um trecho de uma entrevista do Bartolomeu Campos de Queiroz. Poderíamos gastar várias horas, montar vários podcasts para falar não só do autor, da sua obra, e também desse belíssimo trabalho que vem sendo realizado pela Ninfa e pela Rosinha, que, claro, não estão sozinhas, mas estão à frente desse belo projeto. Mas o que a gente quer é que os nossos ouvintes leiam Bartolomeu Campos de Queiroz. Vamos aqui continuar defendendo a proposta dele, né, por um Brasil literário, um Brasil leitor, e que as pessoas também visitem esse espaço que se abre para que nós possamos imergir na obra do autor sob outra perspectiva. E vocês estão todos convidados. E eu, então, vou ler aqui um trecho que me parece relevante quando a gente discute a memória. Para Bartolomeu Campos de Queiroz, o grande patrimônio que nós temos é a memória. A memória guarda o que vivemos e o que sonhamos. E a literatura é esse espaço onde o que sonhamos encontra diálogo. Com a literatura, esse mundo sonhado consegue falar. O texto literário é um texto que também dá voz ao leitor. Quando escrevo, dizia Bartolomeu, a casa é bonita, coloca um ponto final. Quando você lê para uma criança, a casa é bonita, para ela pode significar a que tem pai e mãe. Para outra, casa bonita é a que tem comida. Para outra ainda, a que tem colchão. Eu não sei o que é casa bonita. Quem sabe é o leitor. A importância para mim da literatura é também acreditar que o cidadão possui a palavra. O texto literário dá palavra ao leitor. O texto literário convida o leitor a dizer diante dele: isso é o que há de mais importante para mim na literatura. Com essas palavras, eu encerro esse podcast agradecendo a Rosinha e a Ninfa por esse bate-papo tão agradável e a você também, nosso ouvinte, que com certeza vai espalhar a palavra de Bartolomeu Campos de Queiroz.
Este foi o CEALIcast, um podcast do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Até breve. Este foi o CEALIcast. Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail cealicast@gmail.com.